E agora a gente vai aproveitar aí o helicóptero da polícia para a gente dar um passeio sobre São Paulo. Nós vamos sobrevoando São Paulo ali, mostrando, olha só, um outro helicóptero que está nesse momento. Esse é o helicóptero do presidente? Será que o presidente já está vindo? Não, esse então é o da polícia, né? Que está pequenininho aqui na minha tela, mas a gente está acompanhando então nesse momento aí o sobrevoo da polícia sobre a cidade de São Paulo. Lembrando que a Avenida Paulista tinha sido disputada por grupos que pretendiam também fazer manifestações contra o presidente Bolsonaro, mas o governador de São Paulo, João Dória, negou essa permissão, não quis que eles se manifestassem no mesmo local, tentou impedir que houvesse também manifestações de oposição ao governo federal e acabou capitulando, permitindo que houvesse apenas numa outra região de São Paulo, que é o Vale do Anhangabaú, onde está havendo uma manifestação, então, contrária, que foi permitida pelo governo. Olha, a gente está vendo, então, mais uma vez as imagens ao vivo da Avenida Paulista, mas a gente tem a repórter Bruna Macedo acompanhando a movimentação da manifestação contra o governo, essa que eu disse que está acontecendo no Vale do Anhangabaú, a cerca aí de 3 quilômetros da Avenida Paulista. Então, vou falar com a Bruna para saber como é que está a movimentação no Vale do Anhangabaú. Boa tarde, Bruna. Oi, Carla, boa tarde para você. Olha, a movimentação por aqui aumentou bastante na última hora. Desde as 11 horas da manhã, eu já tinha observado algumas concentrações de pessoas aqui no Vale do Anhangabaú, mas, de fato, esse movimento passou a ficar mais forte agora, cerca de meia hora mais ou menos. Eu estou falando ao vivo aqui de cima de um prédio que justamente me dá uma visão um pouco mais privilegiada da situação de momento. E agora o nosso repórter cinematográfico, Thomas, vai mostrar para vocês que, de fato, agora a gente já pode dizer que o Vale do Anhangabaú está tomado por manifestantes. Na sua direita da tela vocês já conseguem observar os manifestantes todos aglomerados por aqui. Tem muita gente segurando balões, bandeiras, ateando, folhas também, folhetos. A gente percebe que esse evento está sendo organizado por diversos movimentos. A gente percebe isso justamente pela quantidade de bandeiras que a gente pode observar aqui de cima. Agora, aqui do outro lado, olha só, para vocês terem uma ideia da dimensão de como está o movimento aqui, a gente vai mostrar o meu lado direito e o lado esquerdo para vocês aí da tela. A gente sabe que a Polícia Militar, assim como o Evandro estava falando, hoje foi montado todo um esquema especial, né? O governo disponibilizou aí muitos policiais para acompanhar esses atos. São mais de 4.000 policiais espalhados por toda a cidade de São Paulo. Assim como acontece na Avenida Paulista, existem muitos policiais aqui também de prontidão no Vale do Anhangabaú. Por enquanto, o movimento é pacífico, não vi nenhum tipo de briga, nenhuma discussão, muito pelo contrário. O movimento acontece de forma muito organizada e os policiais estão cercando o Vale do Anhangabaú. Existem policiais de viatura, existem policiais também de moto, mas principalmente, pelo menos aqui no ponto onde eu estou, eu consigo observar muitos policiais a pé. Eles inclusive passeiam entre os manifestantes e não houve nenhum tipo de hostilidade entre eles até o momento. Desde as 11 da manhã, quando eu cheguei também, consegui observar uma chegada muito significativa de carros de som, então não sei se vocês conseguem ouvir aí atrás da minha fala. Existem muitos carros agora, o movimento está um pouco mais barulhento do que no momento em que a gente chegou aqui, quando a gente pôde observar a chegada desses manifestantes. Quero dizer a vocês também a respeito dessa organização do evento. A Polícia Militar e a Prefeitura, inclusive, colocaram banheiros químicos para que essas pessoas que estão se manifestando possam utilizar. Realmente faz muito sol aqui em São Paulo, então muitas pessoas se protegem do sol até com as bandeiras, as camisetas, elas gritam palavras de ordem, defendem aí as suas ideias, mas de forma muito organizada e muito pacífica especificamente também. Quero dizer também com relação agora ao trânsito, aqui no Vale do Anhangabaú não passa carros, né? Então, por isso não há nenhum tipo de interdição, mas as ruas
ruas ao redor do Vale do Anhangabaú estão, sim, tomadas de pessoas também. Por isso, a Polícia Militar, ela já consegue observar alguns pontos que estão bloqueados por esses manifestantes. São pelo menos 5, e eu vou dizer exatamente para vocês quais são esses pontos, quais são as ruas, para que as pessoas que estão pensando em vir aqui no centro não sejam surpreendidas. Olha só, a Avenida São João com a Rua Conselheiro Crispiniano está tomada de manifestantes, também ali no cruzamento com o Largo do Paissandu, a Rua Coronel Xavier de Toledo com o Viaduto do Chá, Rua Líbero Badaró com a Avenida São João, a ferradura da Avenida Prestes Maia, né, como é chamada, e a Rua Capitão Salomão com a Rua do Seminário e a Praça Pedro Lessa. Esses são os 5 pontos, são as 5 ruas que são próximas aqui do Vale do Anhangabaú, que estão tomadas de manifestantes e, portanto, a Polícia Militar também está nesses locais justamente para organizar esse ato que segue pacífico, né? Eu digo a vocês, também tem a questão do transporte público que não é afetado até esse momento aqui no centro de São Paulo, inclusive nas ruas ao redor do Vale eu consigo observar um movimento significativo de ônibus, de carros, o transporte não foi afetado, inclusive no site da CT, a companhia que organiza o trânsito aqui de São Paulo, não existe congestionamento nesse momento em São Paulo, então esse ato está concentrado apenas aqui realmente no centro de São Paulo, no Vale do Anhangabaú e também na Avenida Paulista. Metrô e trem, informação importante. Foi colocado um contingente maior, tanto no que diz respeito à equipe para atender essas pessoas, mas também o governo já tinha anunciado que, se fosse necessário, colocaria mais ônibus nas ruas, também mais metrôs e trens. Até o momento não existe transtorno neste sentido aqui em São Paulo. A Polícia Militar segue trabalhando, os manifestantes também estão em tom muito pacífico aqui no Vale do Anhangabaú, apenas gritando palavras de ordem, defendendo as suas ideias. As ruas estão tomadas, mas nada que fuja absolutamente do controle. Inclusive, os policiais do ponto aqui onde eu posso observar, nesse momento no Vale do Anhangabaú, eles estão até parados, apenas observando o ato, para você ter uma ideia de fato da organização. O ato está realmente pacífico. Essas são as informações de momento. A gente vai continuar, claro, de plantão aqui no Vale do Anhangabaú, mas também na Avenida Paulista. São várias organizações, como eu disse para vocês, que fazem aqui esse ato no centro de São Paulo. Existe uma expectativa de que pelo menos até às 5 horas da tarde esse ato continue. Como eu tenho observado, o que eu tenho visto aqui é uma chegada constante de pessoas. Desde as 11 horas da manhã o movimento já aumentou bastante. Eu vou ficar aqui de plantão. Se a movimentação aumentar, eu volto a chamar vocês aí no estúdio.